Olá a todos, eu sou o Washington do Laboratório de Máquinas Térmicas e Hidráulicas e venho aqui hoje para apresentar a vocês mais um dos equipamentos que temos presente no laboratório da universidade. O equipamento em questão é este aparato, que é utilizado para realizar o estudo do ciclo Rankine. Conforme vocês podem observar nesse primeiro slide, este aparato é dividido em duas grandes partes. E dentre os principais componentes, podemos citar uma caldeira elétrica, que é essa parte em azul, uma turbina a vapor, que está aqui no canto direito superior, um condensador, que é refrigerado a água, um reservatório, que é o reservatório de água de alimentação, e uma bomba, que é a bomba de alimentação da caldeira. Fora esses componentes, temos uma instrumentação montada sobre esse equipamento, composta por válvulas, sensores e mostradores, a fim de estar ajustando e monitorando alguns dos parâmetros de funcionamento do ciclo Rankine. Temos também dispositivos de segurança, que são utilizados para estar limitando a pressão de operação da caldeira e a rotação máxima da turbina. Em seu funcionamento básico, a água que estará presente a esse reservatório será bombeada para dentro da caldeira. Na caldeira, essa água será aquecida e se tornará vapor. Então, esse vapor será direcionado à turbina, através dessa conexão que interliga a saída da caldeira à entrada da turbina. Ao passar através da turbina, o vapor fará com que a mesma gire, produzindo uma potência mecânica. Em seguida, o vapor sairá da turbina e já entrará ao condensador, visto aqui que o condensador e a turbina são integrados. Ao entrar no condensador, ele irá se resfriar e se condensar. E esse condensado irá retornar a esse reservatório através dessa conexão que interliga a saída do condensador à entrada do reservatório, que está na parte inferior do mesmo. E posteriormente, o condensado que estará aqui presente será bombeado novamente para dentro da caldeira, fechando assim o ciclo Rankine. No segundo slide, temos uma imagem de um equipamento semelhante ao que temos presente no laboratório, somente da unidade que contém a caldeira. Podemos ver uma numeração com todos os componentes que compõem essa unidade. Dentre os componentes que são mais relevantes ao nosso experimento, nós já vimos no slide anterior a caldeira, a bomba e o reservatório de água. Fora esses componentes, temos aqui a válvula de regulagem de vapor da caldeira, que é uma válvula que irá permitir que o vapor que está presente na caldeira seja direcionado à turbina que está a outra unidade. E a válvula de controle do ejetor, número 37. Essa válvula recebe uma alimentação de água da rua e a saída é direcionada a um dreno, que é a pia do laboratório. Porém, antes de chegar ao dreno, é feita uma derivação que é conectada à parte superior do reservatório de água de alimentação. Essa derivação pode ser vista de forma mais clara nessa outra figura. Dessa forma, ao aumentarmos a vazão de água que irá para o dreno, vamos gerar um vácuo a esse reservatório, pois a água que passará nessa direção irá arrastar
o ar que está presente a esse reservatório para ser descartado junto à água. E como há uma mangueira que conecta esse reservatório ao condensador, o vácuo que será produzido nesse reservatório será refletido ao condensador. No slide seguinte, temos uma imagem da unidade que contém a turbina. Nessa imagem temos uma numeração identificando todos os componentes que compõem essa unidade, bem como uma identificação das temperaturas que são monitoradas por esse equipamento. Dentre os componentes mais importantes, nós já citamos a turbina a vapor e o condensador. Além destes componentes, podemos citar manômetro de pressão de entrada da turbina, manômetro de pressão no condensador, válvula de regulagem da pressão de entrada, tacômetro, seletor de temperaturas, indicador de carga, célula de carga, correia e parafuso de ajuste de carga, válvula de alívio da pressão do condensador, válvula de controle da água de resfriamento do eixo da turbina, rotâmetro com válvula de controle de vazão e válvula de derivação. No último slide, temos um esquemático de funcionamento da unidade que foi demonstrada no slide anterior. Percebam que temos aqui a linha de alimentação de vapor, a turbina, o condensador e a linha de retorno do condensado. Na linha de alimentação, temos uma válvula que irá regular a vazão de vapor e a pressão de entrada à turbina. Percebam que temos uma derivação para fazer a tomada de pressão. O segundo manômetro é conectado à câmara do condensador, medindo a pressão que está no mesmo. Temos também uma alimentação de água, que advém da água da rua. Essa água passará pelo rotâmetro, com válvula de controle de vazão, passará pela serpentina presente no condensador e será direcionada a um dreno, que no caso é a pia do laboratório. Nessa alimentação de água, há também uma derivação, que é utilizada para alimentar o circuito de resfriamento do eixo da turbina. Vemos aqui também a válvula de derivação. Percebam vocês que ela tem duas posições. Na posição para frente, a válvula irá permitir que o condensado que se acumula aqui ao fundo do condensador retorne para a outra unidade. Na posição para trás, ela irá tomar essa outra linha que está aqui mais acima, e irá permitir que somente o vapor retorne para a outra unidade. Nesse esquemático, podemos ver também algumas temperaturas que são relevantes a esse experimento. Temos aqui T1, que é a temperatura de entrada da turbina, T2, que é a temperatura de saída do condensado do condensador, T3, que é a temperatura de entrada da água de resfriamento do condensador, T4, temperatura de saída da água de resfriamento do condensador, e T5, que é a temperatura na câmara do condensador. T6, T7 e T8 se referem a temperaturas que estão na outra unidade. São aqui a temperatura no reservatório de alimentação, a temperatura dentro da caldeira e a temperatura de saída da caldeira. Neste equipamento, vamos ajustar
e medir alguns parâmetros de funcionamento do ciclo Rankine. O primeiro parâmetro que vamos trabalhar é a carga. E para adicionarmos carga à turbina, devemos apertar o parafuso de ajuste de tal forma a tensionar essa correia que está conectada à célula de carga. O valor da carga será mostrado em newtons diretamente no indicador de carga. Para ajustarmos e medirmos a pressão de entrada, basta virmos a essa válvula que regula a vazão de vapor à entrada da turbina e ajustar essa válvula de forma a ter um valor desejado de pressão. Nesse manômetro teremos a pressão em kN por metro quadrado e que pode ser facilmente convertida em bar. Para ajustarmos o vácuo dentro do condensador, vamos até a válvula de controle do ejetor e através dessa válvula podemos ajustar uma vazão, pois o vácuo produzido no condensador será proporcional à vazão ajustada. Para retirar esse vácuo, devemos acionar a válvula de alívio de pressão do condensador. Para ajustarmos e medirmos a vazão da água de refrigeração, que irá passar pela serpentina do condensador, podemos ir diretamente a esse rotâmetro, que já possui uma válvula de controle de vazão integrada ao mesmo. Através desse componente, podemos ajustar e medir a vazão. Nele será mostrada uma vazão em gramas por segundo. A rotação da turbina poderá ser visualizada diretamente no tacômetro. Todas as temperaturas que são monitoradas por esse equipamento poderão ser visualizadas através do seletor de temperaturas. Devemos selecionar um número de acordo com a temperatura a ser medida. Para ajustarmos o resfriamento do eixo da turbina, vamos utilizar essa válvula e devemos fazer um ajuste de tal forma que em um regime de trabalho de 6.000 a 10.000 RPM, essa saída de água goteje sobre o eixo da turbina. Para estimarmos a vazão de vapor que passa pela turbina, vamos medir o condensado que é produzido no condensador. Para isso,
Vamos posicionar a válvula de derivação para trás e cronometrar um volume conhecido de condensado. No procedimento experimental, devemos inicialmente verificar se o procedimento de partida da caldeira já foi realizado e se há vapor disponível na linha de alimentação. Então, vamos adicionar uma carga à turbina para que tenhamos uma partida controlada e a mesma não dispare ao ligarmos o equipamento. Em seguida, devemos ajustar as condições de operação para a realização desse experimento. Essas condições consistem basicamente em ajustar uma vazão de água de resfriamento do condensador, ajustar uma pressão de vácuo no condensador e ajustar uma pressão de vapor à entrada da turbina. Feito esses ajustes, podemos liberar a carga na turbina e permitir que ela entre em funcionamento. Vamos tomar como referência a rotação da turbina. Devemos liberar a carga presente na turbina a fim de obter passos de cerca de 5.000 RPM. E a cada passo, vamos registrar a rotação e a carga presente na turbina. Vamos prosseguir com essa tomada de dados até chegarmos em 30.000 RPM. Porém, no segundo ponto, onde teremos 10.000 RPM, devemos fazer um ajuste no circuito de resfriamento do eixo da turbina, de tal forma a gotejar sobre o eixo. Ao chegarmos ao último ponto da tomada de dados, vamos permitir que a turbina se estabilize. Ela irá se estabilizar em uma faixa de rotação entre 25.000 e 35.000 RPM. Após a estabilização, devemos registrar de forma precisa as condições de operação, que são a vazão de água de resfriamento do condensador, o vácuo presente no condensador e a pressão de vapor à entrada da turbina. Devemos também registrar as temperaturas de entrada e saída da água de refrigeração do condensador, temperatura de saída do condensado, temperatura na câmara do condensador, temperatura na caldeira e temperatura ambiente. E por último, vamos estimar a vazão de vapor que passa através da turbina, medindo uma vazão de condensado que é formado através do condensador. Eu vou estar realizando esse procedimento para que vocês possam ter uma tomada de dados como exemplo e estar verificando como é feito o procedimento para a realização do estudo do ciclo Rankine e da turbina a vapor.
Como vocês puderam observar, nós realizamos o procedimento experimental. Eu friso a vocês que nós fizemos um caso particular para uma determinada condição de operação. A ideia é que vocês possam repetir esse experimento para outras condições de operação. Em relação ao tratamento de dados, vocês devem inicialmente identificar as principais fontes de erro experimental que podem estar contidas nessa tomada de dados, bem como fazer uma revisão bibliográfica sobre o ciclo Rankine e a turbina a vapor, a fim de ter resultados esperados para esse experimento. A partir da tomada de dados e com alguns dados técnicos que são fornecidos pelo fabricante, vocês devem calcular o torque e a potência mecânica que são desenvolvidos pela turbina, bem como estar traçando curvas de torque por rotação e potência por rotação. Com os dados que foram tomados após a estabilização da rotação da turbina, vocês devem calcular a eficiência térmica do ciclo Rankine e a eficiência isentrópica da turbina.